Olá pessoal, estamos de volta aqui na aula 5 agora, onde vamos falar sobre estruturas de repetição, tá certo? E o que é que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos conhecer como é que é uma estrutura de repetição, né? Lembram lá da aula de apresentação, ou a primeira aula, onde vimos lá o algoritmo para troca de lâmpada, né? Que a gente foi evoluindo este algoritmo e lá a gente começou a ver os primeiros comandos de repetição. Então a gente vai conhecer como é uma estrutura de repetição. Vamos conhecer aqui os comandos enquanto, para e faça. São os três comandos utilizados no Portugal Studio. E conhecer exemplos de algoritmos de repetição, tá certo? Então vai ser uma aula que a gente vai se dedicar somente aos comandos de repetição. Bom, e o que são estruturas de repetição, né? São aquelas que permitem executar mais de uma vez, né? Então repetir mais de uma vez um determinado trecho do algoritmo, né? Então, ao invés de eu criar trechos do algoritmo um abaixo do outro, eu posso usar um comando de repetição no qual ele vai executar diversas vezes sem a necessidade de estar replicando partes do código, tá certo? Então, essa replicação não é boa, né? Dependendo da quantidade de vezes que a gente vai querer repetir e a gente deixa o algoritmo com uma qualidade melhor se a gente for usar algum comando de repetição para realizar tarefas dessa natureza. Bom, o trecho do algoritmo em repetição também é chamado de laço ou loop, né? Então, quem já ouviu falar nesses termos, laço ou loop, sabe que esses nomes remetem a o trecho do algoritmo em repetição. Então, o loop ele executa várias vezes aquele mesmo trecho de código. E as repetições, pessoal, devem ser sempre finitas, né? Lembram do conceito de algoritmo? Aquela sequência de passos finitos que visa resolver um determinado problema ou executar uma determinada tarefa. Então, as repetições também devem ser finitas, senão vai ficar eternamente em execução lá o código desenvolvido. Quanto à quantidade de repetições, os laços podem ser, os laços ou os loops, né? Podem ser já pré-determinados ou indeterminados, certo? Pré-determinado sabe-se antes a quantidade de execuções. Então eu quero fazer 10 repetições, então eu vou pedir 10 vezes para o usuário digitar um nome, um número, uma nota, qualquer coisa que seja. Então, quando ele é pré-determinado, eu já sei a quantidade de execuções que ele vai ser executado. Quando é indeterminado, não se conhece essa quantidade de execuções logo no início do algoritmo, né? A gente utiliza algum tipo de variável de controle ou alguma condição que ela vai ser mudada no decorrer da execução do algoritmo, beleza? Então a gente tem é, esses dois tipos de laços, os laços pré-determinados, são os que a gente sabe a quantidade de execuções já desde o início. E o indeterminados não se conhece a quantidade de execuções. Porém, essa quantidade ela vai ser é, chegada a um limite, né, de acordo com as variáveis de controle que vão ser atualizadas durante a execução do algoritmo. Então, pessoal, a gente vai ver na prática, né, esses algoritmos, esses comandos de repetição, usando aí um laço pré-determinado e um laço indeterminado para a gente entender melhor, tá certo? E quanto ao critério de parada, quer dizer, o critério onde o algoritmo vai parar de repetir, né? A gente tem os testes realizados no início de um comando de repetição, a gente tem os testes no final do algoritmo ou no final para ser verificada a condição de repetição, e a variável de controle é onde a gente tem ela de forma indeterminada em algum momento, né? Onde a gente pode controlar essa, essa variável no decorrer do algoritmo, tá certo? Só que essa variável de controle, quando a gente usa, a gente já pode também
definir ela como um pré-determinado, né? Como também pode ser indeterminado, beleza? Então, não necessariamente a variável de controle está ligada somente aos laços indeterminados. A variável de controle ela também pode estar ligada a laços pré-determinados, ok? Então, a gente vai seguindo. Repetição com teste no início, pessoal. Então, a gente viu que nós temos três tipos de critérios aqui. Teste no início, teste no final e variável de controle. Vamos iniciar pelo teste no início. Repetição com teste no início, o laço verifica antes de cada execução se é permitido executar o trecho do algoritmo, né? Então, trata-se de um laço que se mantém repetindo enquanto uma dada condição permanecer verdadeira. Aqui tem a estrutura, né? A estrutura, enquanto eu vou ter uma condição, e aqui dentro do bloco do enquanto, eu vou ter meu trecho de código que só será executado se esta condição for verdadeira, certo? Então aqui, trata-se de um laço que se mantém repetindo enquanto uma dada condição permanecer verdadeira. Então, esta estrutura aqui a gente vai ver agora em um algoritmo, tá certo? Como é que se dá esse uso do comando enquanto dentro de um algoritmo para a gente ver como é a repetição de um trecho de código. Então eu tenho aqui o meu algoritmo, tá certo? Então esse algoritmo aqui usa o comando enquanto e é uma repetição com teste no início. O que quer dizer isso? A minha condição ela é no início do meu comando. Então eu declarei aqui as minhas variáveis, né, do tipo real. Declarei uma variável aqui do tipo inteiro, né, chamada com, que é o contador, que é a minha. Lembra lá da minha variável que eu falei para vocês? Essa variável de controle? Pronto, é essa variável de controle aqui que eu vou estar colocando aqui como minha condição. Então, ela inicia com zero. E o que é que o comando enquanto faz aqui, pessoal? O comando enquanto vai pegar aqui ó, a variável com, que começa com zero, e vai verificar. Com é menor do que 5? É. Lembra desse trecho aqui? Trata-se de um laço que mantém repetindo enquanto uma dada condição permanecer verdadeira. Aqui, com é zero. Zero é menor que 5? É verdadeiro. Então, ela vai permanecer repetindo esse trecho de código aqui, enquanto esta condição for verdadeira. Então, ela vai chegar aqui e vai escrever na tela, digite suas notas. E vai ler a nota 1, 2, 3 e 4. Vai fazer uma média dessas notas, né? E vai verificar se a média é maior ou igual a 7 e vai escrever na tela aluno aprovado, parabéns. E se a média for menor do que 7, ele vai escrever aluno reprovado, estude mais. E ao final aqui, ó, lembram que com começou com zero, né? Só que com vai receber agora ele mesmo mais 1. Então vai ser 0 mais 1, que vai ser igual a 1. E esse comando de repetição, ele vai continuar repetindo isso aqui, ele volta para cá, para o início, e vai verificar novamente. Com agora é 1, né? 0 mais 1 ficou 1. 1 é menor que 5? É. Aí ele vai fazer isso novamente e vai fazer de novo esse cálculo aqui. Só que com agora é 1. 1 mais 1 é 2. E com recebe 2 e volta novamente para cá. Aí 2 é menor do que 5? É. E ele vai fazendo esse trecho de código aqui, esse bloco aqui. E ao final ele vai fazer novamente o cálculo. Como com é 2, 2 mais 1 agora é 3. Então com recebe 3. Volta novamente aqui para o início. 3 é menor do que 5? É. Então ele vai executar novamente isso aqui, vai pedir as notas, vai calcular e vai escrever aqui se foi aprovado ou reprovado. E vai calcular novamente aqui. 3 mais 1 é igual a 4. Com, agora é 4. Volta para cá. 4 é menor que 5? É. Então ele faz novamente. E quando com aqui for 4 mais 1, que foi igual a 5, e ele voltar para cá, ele vai perguntar:
5 é menor que 5? Não. Então, essa condição já não se torna mais verdadeira. Então, desta forma, ele não executa mais este trecho de código. E desta forma, eu paro a execução do meu algoritmo, porque eu não tenho mais código nenhum posteriormente aqui. Então, ele executa 5 vezes, pedindo as notas e calculando a média e exibindo o aluno, se foi aprovado ou reprovado, sem eu ter que precisar repetir isso aqui 5 vezes. Então, eu escrevo uma única vez todo esse trecho de código e utilizo o comando de repetição com uma condição aqui, né? Que ele vai executar esse trecho de código aqui 5 vezes até ele parar. Então, esta condição aqui que é o ponto-chave. Enquanto ela estiver verdadeira, ele vai executando tudo isso aqui. Enquanto ele for falsa, ela para, ela deixa de executar isso e o algoritmo prossegue. Nesse caso aqui, ele termina porque não tem mais linhas de código para ser executado. Tá certo? Então, se nós formos ver aqui no Portugal Studio, né? Eu tenho aqui esse mesmo algoritmo. Então, eu vou executar ele aqui, ó. Como é que ele vai fazer? Então, eu vou executar ele aqui para a gente ver como é que ele fica. Então, ele vai executar aqui, ó. Vai pedir as notas. Eu vou digitar aqui 10, 5, 2, 4. Ele calculou a média e botou aqui, ó, aluno reprovado. E pediu para digitar de novo. Tá aqui 10, 7, 8, 4. Média 7,25, aluno aprovado. 10, 2, 5, 9. Média 6,5, aluno reprovado. 8, 7, 5, 2. 5,5, aluno reprovado. 7, 8, 8, 9. Média 8, aluno aprovado. E finalizou o programa. Então ele fez aqui, ó, 5 vezes a solicitação das notas, o cálculo da média e a exibição se foi aprovado ou reprovado, né? Então este mesmo algoritmo aqui eu executei no Portugal Studio e a gente viu aqui que eu não preciso mais escrever a mesma linha, mesmo trecho de código diversas vezes, de acordo com quantas vezes eu quero receber os dados. Eu posso utilizar um comando de repetição. Este é o primeiro comando, o comando enquanto, tá certo? Mas tem outros, vamos lá. A gente tem repetição também com teste no final, pessoal. Que o laço verifica depois que cada execução é realizada, se é permitido continuar executando o trecho do algoritmo, né? Então, trata-se de um laço que se mantém repetindo até que uma dada condição permanecer verdadeira. Então, pessoal, nesse caso aqui, já não é o enquanto, é o comando faça, né? Claro que sem um cedilha. Então, eu vou ter o comando faça. Então, eu não tenho a minha condição no início aqui. Tá vendo que eu só estou com um comando aqui. Eu não tenho aquela condição no início. Eu tenho o meu trecho de código. E lá no final eu tenho lá o comando enquanto e a condição. Então, qual é a diferença desse para o outro? A diferença é que, pelo menos uma vez, obrigatoriamente esse trecho de código aqui vai ser executado. Por quê? Porque ele só verifica no final. Quando eu tinha a verificação no início, aqui, ele, se essa condição aqui não fosse verdadeira logo no início, ele não executava esse trecho de código, tá certo? Nesse outro exemplo, como, como a minha condição não é no início, ele vai executar isso aqui pelo menos a primeira vez. Por que eu estou dizendo isso? Porque se essa condição aqui for falsa, ele não vai repetir novamente, mas a primeira vez, pelo menos, ele executou o comando. Esses comandos aqui que está no bloco do comando faça, beleza? Vamos ver o exemplo aqui. Então eu tenho aqui, ó, uma variável idade do tipo inteiro e botei aqui, faça. Escreva e informe sua idade, valores aceitos de 5 a 150, né? E receba a idade. Enquanto idade for menor que 5 ou idade maior que 150, ele vai escrever
ele vai repetir, quer dizer, né? Enquanto isso aqui for menor do que 5 ou maior do que 150, ele vai executar novamente. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu digitar 4, por exemplo, 4 é menor do que 5, é. Então, eu lembro do ou, que para ser verdadeira aqui eu só preciso de um dos lados verdadeiro. Então, se dado for menor do que 5, eu já é verdadeiro, porque eu digitei 4, né? Então, eu nem preciso saber o outro para essa condição ser verdadeira, tá certo? Então, se ela for verdadeira, ele vai voltar aqui e vai mandar escrever de novo. Mas por que meu algoritmo está perguntando, tá na condição se é menor do que 5 ou maior que 150? Porque ele pede para você informar valores aceitos de 5 a 150. Se for menor do que 5 ou maior do que 150, ele vai, ele vai pedir para você digitar novamente a idade até que ele esteja dentre o número 5 a o 150. Que aí essa condição se torna falsa, ele para de repetir esse trecho de código e vai escrever aqui correto no final, tá certo? Então vamos ver como é que ficou esse algoritmo lá no Portugal Studio. Então eu tenho esse mesmo algoritmo aqui, né, que eu vou executar. Deixa eu executar aqui, pronto. Vai perguntar, informe sua idade, valores aceitos de 5 a 150. Se eu colocar 4, ele vai pedir para eu executar novamente, né? Por quê? Porque ele vai verificar 4 é menor que 5, é verdade. Então ele vai executar novamente. Mas notem que a primeira vez ele já fez, que foi informe a sua idade, que ele está aqui, ó, e está solicitando aqui o leia a idade. Eu digitei 4 e vou dar enter aqui, ó. Ele pediu novamente. Eu vou digitar 151 e ele vai pedir para digitar. Vou digitar 200 e ele vai pedir para digitar de novo. Porque ele vai repetindo esse trecho de código enquanto esta condição for verdadeira. Agora, se eu digitar 5, vamos lá agora. Se eu digitar 5 aqui, 5 é menor que 5? Não. Eu tenho um ou aqui. E 5 é maior que 150? Não. Lembram que a única forma do ou ser falso é as duas serem falsas, né? Então eu tenho aqui falso porque 5 não é menor que 5 e falso porque 5 não é maior que 150. Então ele para de repetir e vai exibir para mim este texto aqui com o nome correto, beleza? Então vamos executar aqui, vamos dar Enter e ele aqui digitou correto e parou a execução do algoritmo. Então percebam que foi mais um tipo de comando de repetição, só que a condição agora ela é lá no final e não mais no início, né? Com isso, eu pelo menos executo uma única vez isso aqui de forma obrigatória, porque eu só vou fazer essa condição no final. Quando eu tenho a condição no início, aqui, como neste exemplo, se essa condição for falsa, ele não executa em nenhum momento, né? Só para vocês entenderem, se eu botar aqui agora 5, por exemplo, começar o com 5, 5 é menor que 5? Não. Então ele nem vai pedir as minhas notas. Vejam só. Tá vendo? Programa finalizado. Então, obrigatoriamente ele não executou, né? No outro exemplo, como a condição aqui ela é no final, obrigatoriamente ele vai executar pelo menos uma única vez esse trecho de código, tá certo? Bom, então vimos o comando enquanto e o comando faça, né? Temos um outro comando, né, chamado para, que aí é um laço simplificado para a utilização de repetições de quantidade pré-determinada. Então aí, ó, incorpora internamente o funcionamento de um contador de repetições. Então esse exemplo aqui, ó, eu vou ter um valor que vai receber um x, né? Eu vou ter um valor que vai ser menor do que x.
esta segunda parte aqui do trecho da condição aqui, entre parênteses, é que é a condição que ele vai verificar, pessoal, né? Para v menor do que x, se essa condição não for verdadeira, ele vai parar a execução, né? E aqui, esse v++ é como se fosse um incremento. Eu vou incrementando de 1 em 1, pessoal, o valor de v aqui. Essa estrutura aqui, né, a gente vai ver agora executando ela em um algoritmo que vai facilitar mais o entendimento, né? Então, se a gente for para o algoritmo aqui, a gente tem um comando para, né? Só que antes a gente declarou aqui a variável número, a variável resultado e a variável contador. Então, aqui escrever o número, né? Então, aqui o que é que ele vai fazer? Eu vou informar um número e ele vai me informar a tabuada deste número, né? Ele vai exibir para mim a tabuada do número que eu estou digitando, né? Então ele vai pegar aquele número e vai multiplicar por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vai dar o resultado de cada uma dessas operações, né? Então, eu usei o comando limpa, que é para limpar isso aqui, depois que eu receber o número que eu quero, né? E aqui ele vai executar o comando para. Bom, vamos entender como é que funciona o comando para, tá certo? Eu tenho uma variável contador, né, que foi declarada aqui. Então, contador está recebendo 1, pessoal. A variável contador está recebendo 1 inicialmente. Lembram que eu disse que esse segundo trecho aqui é a condição que é verificada? Enquanto esta condição for verdadeira, ele vai executar esse trecho de código, né? Então, contador começa com 1. Aí ele vai perguntar, contador é menor ou igual a 10? Verdadeiro, né? Se é verdadeiro, ele vai executar isso aqui. Só que aqui, pessoal, esse contador mais é a mesma coisa disso aqui, ó. De contador recebe contador mais 1. A diferença é que eu estou usando mais por estar dentro dos parênteses aqui para facilitar aqui o incremento de 1 em 1, né? Lá naquele caso anterior eu poderia incrementar de 2 em 2, de 3 em 3, mas aqui eu incremento de 1 em 1, tá certo? Então, neste caso aqui, ele começa com 1. Aí quando eu botar contador mais, ele vai dizer que o contador vai ficar 2 agora, ao invés de 1, né? Então ele vai pegar aqui, ó, o resultado tá pegando o número, né? Que foi o que eu digitei. Vamos supor que eu digitei 2. 2 vezes contador, que é 1, vai dar 2, né? Então aqui ele vai escrever o número, que no caso foi 2, aí vai mostrar 2. Esse x aqui é mostrando a multiplicação, é 2 vezes contador, que é 1, né? Vai ser igual ao resultado, que é 2. Então ele vai escrever para mim aqui, né? Aqui o número 2 vezes 1 é igual a 2. Ele vai voltar para cá de novo. Lembrem que contador aqui já ficou 2, porque ele foi incrementado, né? Então, isso aqui já não considera mais, e ele vai vir para cá. 2 é menor ou igual a 10 é verdadeiro. Então, ele vem para cá novamente e vai perguntar 2, que foi o número que eu digitei, vezes 2, que é o contador agora, vai dar 4. Aí ele vai perguntar aqui, 2 vezes 2 vai ser igual a 4. E vai exibir na tela a tabuada de 2 vezes 2. Ele volta novamente e agora ele vai pegar que é 3, uma vez que o contador já foi incrementado. 3 é menor ou igual a 10? É. Então, 2, que foi o número que eu digitei, vezes 3, que é o contador, vai ser igual a 6. Aí ele vai escrever aqui, 2 vezes 3 é igual a 6. Vamos ver isso no algoritmo, no Portugal Studio, que fica mais fácil, né? Então, vou executar aqui meu algoritmo, vou botar aqui 2.
E aí eu vou executar, vou dar Enter, e ele vai mostrar para mim, ó, 2 vezes 0, né? Igual a 0, 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, 2 vezes 3 igual a 6, 2 vezes 4 igual a 8, e ele vai fazendo toda a tabuada do número 2. A diferença daqui é que eu coloquei 0, né? E lá no meu slide está 1. Então, nesse caso aqui, se eu botar 1 aqui, ele não vai pegar o 2 vezes 0, e sim o 2 vezes 1, né? Então, a partir do 1, 2 vezes 1, que ele vai executar a tabuada. Mas se eu botar outro número aqui, vou botar aqui 8. Ele vai fazer a mesma coisa. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. Lembram do número x aqui, que é para escrever na tela, né? É esse x aqui, ó. Esse número aqui, 8, é o que eu digitei, que ele vai repetir aqui todas as vezes o mesmo número. E este outro contador aqui, ele vai aumentando, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Quando ele chega em 11, ele chega aqui dentro, ó, e pergunta: 11 é menor ou igual a 10? Não. Então, isso se torna falso e ele para de executar esse trecho do algoritmo. Então, ele executa todo o trecho aqui de acordo com a condição aqui, né, ser verdadeira, tá certo? Então, o comando para, eu tenho também essa condição no início, mas eu tenho essa estrutura um pouco diferente do comando enquanto, né, e do comando faça, que a condição do comando faça, ela é no final do comando, tá certo? Bom, voltando aqui para o slide, vimos aí o exemplo agora, né? Lembre-se o seguinte, pessoal, os comandos de repetição já ganham um ar maior de complexidade, tanto para entender quanto para utilizar, tá certo? Então, o que é interessante? A gente rever várias vezes, praticar, né? Ver exemplos, né? Eu vou deixar exercícios aí para vocês responderem. Neste exercício agora, além de vocês criarem os algoritmos, eu vou pedir para vocês analisarem também os algoritmos, para no final você dizer qual vai ser a saída que o algoritmo está pedindo, né? A gente já vai entrar também nessa parte de análise de algoritmo e não somente a criação, né? Para a gente ir agregando as duas coisas simultaneamente, né? Aqui é um outro exemplo, pessoal, que eu posso utilizar o contador negativamente, né? Em vez de ser mais, eu posso utilizar menos. Só que ao invés de eu começar com um número pequeno, eu começo com um número maior aqui, porque eu vou decrementando, né, a variável contador, né? Vamos ver esse exemplo aqui no Portugal Studio. Bom, ele começa com 10, né? Então, ó, o contador recebe 10. 10 é maior ou igual a zero? É. Aí ele vai executando isso aqui, só que agora o contador, em vez de incrementar, vai diminuir. Então, a próxima vez que ele vir para cá, o contador vai ser quanto? 9. Uma vez que 10 menos ele está decrementando, vai ser 9. E aí ele vai fazendo isso até essa variável contador deixar de ser maior do ou igual a zero. Então, ó, vai ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e menos 1, né? Quando eu chegar em menos 1, ele para. Mas vamos ver como é que ele executa? Vou botar aqui tabuada 7 e ele mostrou para mim, ó. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 7, 49. Só que, se vocês perceberem, ele começou do 10 até o 0, né? Já no outro exemplo, ele começou do 1, como meu contador é 1, né? Até o 10. Então, ele começou do 1 até o 10. E nesse exemplo aqui que eu decrementei, ele começou do 10 até o 0. Beleza? Bom, professor, se eu não quisesse colocar o 0 aqui, como é que eu faria?
eu não botava o igual aqui, né? Eu deixava só maior que zero e botava aqui 7, ele ia até o 1. Então, 7 vezes 1, 7. Tá certo? Bom, voltando aqui, e para a gente finalizar essa aula, eu coloquei essa tabelinha aqui para comparar as estruturas de repetições, né? Essas três maneiras que a gente aprendeu a construir laços de repetição. A estrutura enquanto a condição ela é no início, a estrutura faça ela é no final e a estrutura para ela é no início. Quantas vezes eu executo quando eu uso o comando enquanto? Pode ser zero ou muitos. Por quê? Se a condição for falsa, inicialmente ela não vai executar nenhuma vez, é zero. Ou ela pode executar muitas vezes, de acordo com a condição lá for repetida e for verdadeira, né? Então a condição de existência ela tem que ser verdadeira. Já o comando faça, a condição minha já é no final, já não é mais no início, ela é no final. E ali eu posso executar uma ou muitas vezes, né? Mas eu não posso executar zero, por quê? Porque obrigatoriamente a primeira vez ela vai ser executada, né? Então a primeira vez aqui do comando faça, ela vai ser executada, porque a minha condição ela é no final. Então obrigatoriamente uma única vez, pelo menos, ela vai ser executada. Caso esta condição aqui ela for falsa, tá certo? Se ela for verdadeira, ela vai executar várias vezes até essa condição se tornar falsa e parar a execução. E o comando para, ela inicia, ela tem a condição no início também e pode ser executado zero, uma ou muitas vezes. Vai depender da minha condição aqui, né? Porque se eu boto aqui, por exemplo, 10, 11. Se eu boto 11, ele vai executar uma vez aqui? Não. Por que aqui ele está executando? Porque aqui ele está fora, né? Está pedindo para escrever o número. Eu vou escrever aqui 2, mas ele não vai entrar aqui porque o contador aqui é 11. 11 é menor ou igual a 10? Não, falso. Então ele não vai fazer o cálculo e finaliza o programa, né? Então desta forma eu consigo regular lá o meu código para saber quantas vezes eu quero executar determinado trecho do código, certo? Isso é só uma comparação aqui para facilitar o entendimento, mas o que a gente vai internalizar esse conhecimento é praticando, né? Eu vou deixar os exercícios aí na área do aluno para vocês fazerem, tá certo? Vocês vão ter um prazo aí até a próxima terça-feira para poder entregar. E a gente vai se falando, tirando dúvida aí no fórum, tá certo? Ou na plataforma, tá ok? Bom, então até o próximo vídeo. Façam os exercícios, tá certo? Pratiquem, pessoal. A gente está elevando um pouco mais o nível, né? Porque a gente precisa passar por todos esses comandos aí para a gente aprimorar os conhecimentos em lógica de programação, tá bom? Forte abraço aí, até mais.